E num cenário de muita gente endividada e diversas pessoas caindo em golpes, abordar a educação financeira é uma excelente forma de ajudar no desenvolvimento da sociedade do país. Falar de educação financeira desde cedo, desde a infância, contribui para a formação de cidadãos cada vez mais conscientes sobre como usar o dinheiro ao longo da vida. É sobre esse assunto que eu converso hoje com a educadora e consultora financeira, nossa parceira, Roberta Veras. Seja bem-vinda ao Dia a Dia mais uma vez. Obrigada. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Já estava com saudade. Vamos falar aí um pouquinho desse tema que vai agregar com certeza a você, a levar essa reflexão principalmente para dentro da sua família, porque lógico, né, nós queremos jovens que não sejam endividados, que não repitam o que muitos adultos estão passando por aí. Vamos começar entendendo o que é, como a gente pode definir educação financeira. Educação financeira, ela é uma forma que nós temos de compreender, a lidar com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, de uma forma comportamental, mudando os nossos hábitos, mudando os nossos comportamentos, para saber lidar com o dinheiro em si. Porque se a gente não conseguir compreender esse processo de como organizar e administrar esse dinheiro, nós ficamos pessoas automáticas, somente registrando entradas e saídas, sem analisar quem está por trás. Então, a educação financeira, ela é muito diferente de finanças pessoais. Por quê? Porque a educação financeira, ela pensa e ela analisa o passado, o presente e o futuro. Ela vai compreender os teus comportamentos, vai ensinar como lidar com crenças limitantes que foram impregnadas em você lá no passado. Então, ela vai fazer com que você entenda o porquê que o dinheiro está na sua vida, o porquê que ele é importante para você e como que ele pode te ajudar. Já quando você fala só em finanças pessoais, você está falando de algo que é um controle. É você ir lá, pegar um aplicativo, registrar, você pegar uma planilha e você controlar. Ela é importante? É, mas ela é junto com a educação financeira que vai fazer exatamente o casamento perfeito. Quando você só tem um e deixa o outro, é por isso que as pessoas entram e saem do endividamento, porque elas não param para refletir o seu eu financeiro. Aí você me pergunta, Bia, dá trabalho? Não posso dizer para vocês que é fácil. Dá sim. Você imagina uma pessoa 30 anos endividada. Ela vai mudar da noite para o dia? Porque eu zelo meu nome, eu zelo o que eu sou e como eu sou conhecida, eu vou dizer para você que não é fácil. Mas, como eu sempre digo, é um processo libertador. Por que é libertador? Porque você aprende a dizer não, você faz escolhas assertivas, você consegue não se impregnar e não se contaminar pelas redes sociais, você consegue ver o que você quer e o que os outros querem. Eu acho que isso é o mais importante. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu claro. Quando eu falo disso, eu lembro muito desse momento da minha vida. Quando eu era franqueada do Boticário, todo mundo, né, carros tops. E aí eu chegava nas reuniões, no congresso, eu sempre tive Etios, Yaris. E as pessoas, Roberta, você é uma franqueada do Boticário. Você precisa andar no carro mais top. E eu olhava e dizia assim, não preciso. O que eu necessito é isso aqui. O meu desejo é outro, só que o que importa mais para mim é uma casa confortável, uma geladeira do jeito que eu quero, eu poder ajudar as pessoas que eu ajudo e que eu não preciso ficar publicando em rede social. Então, eu nunca me impregnei. Por quê? Porque isso a educação financeira me ajudou muito, a lidar com o ego. Você aprende que ego é uma coisa que fica para quem não quer evoluir, sabe? Então, assim, você está estudando dinheiro, tá, mas junto com o dinheiro você começa a entender todo o teu comportamento de vida e isso vai afetar em todos os campos, na tua família, na tua saúde, no teu bem-estar pessoal, na tua ajuda com o próximo. Então, assim, é algo que é mais completo.
Olha, nosso assunto só está começando. Isso daí foi só uma introdução, porque já já a gente continua a conversar com Roberta Veras aqui sobre a importância da educação financeira desde a infância. Como é que esses cidadãos vão se formar, a importância da educação financeira para as futuras gerações. Já já eu estou de volta. 10 horas e 29 minutos, eu venho aqui com esse sorriso porque eu estava falando aqui com a nossa parceira. Durante o intervalo, a gente vai conversando tanto que os assuntos eles surgem de uma maneira tão fluida que olha, várias pautas já surgem e, nossa, como é bom a gente conversar, né? A gente ter conversas edificantes, né? E eu ainda adiciono uma coisa, não é só a conversa, gente, é a afinidade. É incrível como isso faz com que a gente sinta uma naturalidade ao conversar, porque o que é importante na afinidade? É você ser você mesmo sem o julgamento. E eu acho que aqui o nosso relacionamento é muito assim, porque não tem o julgamento, não tem aquela preocupação de você ser alguém que você não é, até porque não dá. É o que a gente costuma falar aqui, se você quer ter duas personalidades, em algum momento você vai tropeçar em alguma delas. A máscara vai cair, a máscara vai cair. Né, fingir o tempo todo. Não dá. E assim, principalmente hoje nas redes sociais, já pensou? O pessoal diz assim, Roberta, põe um filtro. Põe nada, você eu mesma. Porque eu quero que quando o povo me encontre na rua, vejam a Roberta como ela é e não tome um susto. Então, assim, os nossos temas são muito bacanas porque vai surgindo, né? Vai surgindo com exemplos práticos. Não é nada de livro, não. É dia a dia mesmo, que são as pérolas, né, que caem. E a gente estava conversando aqui sobre a importância da influência da família nas crianças e nos adolescentes, justamente trazendo essa consciência, porque o que a gente vê hoje é difícil de falar de educação financeira entre adultos. Imagina você passar essa consciência para a criança, até porque esses adultos, eles já vêm assim com essa falta de educação financeira, né? É importante a gente entender o seguinte, não adianta pai, mãe que está nos escutando agora, você cobrar de um filho que muitas vezes na escola já está aprendendo educação financeira, indiretamente nas matérias, se você não é educado financeiramente. Isso vai fazer com que o filho entre numa dúvida interior muito grande. Eu aprendo algo na escola e em casa eu vejo outra. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o pai não exige, né, a educação financeira, não se preocupa com isso, mas em compensação, ele dá tudo que o filho quer, porque ele acha legal, porque ele tem um peso na consciência, e esse peso na consciência faz com que ele entregue tudo para os filhos de mão beijada, ou porque ele queira, inclusive, mostrar para a sociedade, porque é importante para ele mostrar que o filho dele está em uma outra outra classe, diferente até mesmo da dele. Outro nível. Outro nível. Ele precisa se conectar, né, mostrar quem é ele. Então, assim, são coisas que são muito perigosas. Por quê? Porque eu costumo dizer que a educação financeira ela vai te ajudar, guardem bem isso que eu vou falar, em algo que é aprender a lidar com as frustrações. Porque você aprender a lidar com a frustração é algo que vai edificar a sua fase adulta. Você aprender a ter um não, você aprender a esperar para conseguir algo, você vai estar criando jovens mais conscientes, não só no dinheiro. Imagina você receber não de um chefe, a revolta. Você imagina receber um não de uma professora. O que está acontecendo nas escolas? Né, jovens que não são contrariados. Então, você fala de dinheiro, mas indiretamente isso vai ajudar em outros campos da sua vida.
Roberta, eu vou precisar interromper rapidamente a nossa conversa, porque o nosso repórter está numa pauta ao vivo. O governador Wilson Lima entrega à população o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, o CAIME, Ada Rodrigues Viana, lá na zona oeste de Manaus, totalmente revitalizado. Quem fala com a gente neste momento é Leonardo Mateus. Olá, Leonardo, bom dia para você. Tivemos algum problema, produção? Tá, vamos lá, daqui a pouco a gente volta ao vivo. É assim, você falando do não é muito, muito importante, porque o pai, a mãe que cria aquela criança, você pode tudo, chega na vida, a vida não é assim, né? Ele vai ouvir não, e isso vai criar aí uma criança, um adolescente, um adulto bem frustrado. Sim, e o pior de tudo, né, gente? O alto índice de depressão, o alto índice de violência, a gente acha que isso não tem influência e tem total influência. Muitas vezes, a gente sabe, né, Bia, é normal que o pai quer o melhor para o filho e quer muitas vezes o que ele não teve. Eu lembro da minha época de infância, né? Meu pai sempre dizia em casa: eu quero dar para elas, que nós somos 4 mulheres, o que nós não tivemos. Nenhum homem. Nenhum 4 homem. mulheres. O homem da minha casa, gente, é o Juju, que é o cachorro. Então, aí levou o nome do meu pai, Roberto Antônio Júnior. E aí, a minha mãe era que freava. Não. Presentes são em datas comemorativas. Então, assim, ou o pai ou a mãe tem que ter a figura do controlador. Porque senão isso vai fugir de controle. Agora, lógico, né? Quando um disser controla, o outro obedecer, ou o outro está de acordo. Porque muitas vezes o pai ou a mãe diz não, e aí gera uma briga no casal. Aí já gera um outro problema, porque a criança ou o adolescente fica com aquela dúvida, ainda gera uma briga do casal, que é um outro espelho negativo. Que a gente tem que entender assim, criança, até quando você é criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até a idade incompleta de 12 anos, você é uma criança. E dos 12 aos 18, você é um adolescente. Aí vem a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que o adolescente entre 15, acho que é 15 e 19, ou é 12, 19, algo assim. Quer dizer, ainda já tem uma divergência aí. O fato é, mais ou menos até 12 anos, a gente tem aí uma criança em casa. Então, você tem que ter realmente um controle sobre isso. E quando a gente fala de educação financeira, Bia, a gente tem que saber até como introduzir o dinheiro. Por quê? Quando a gente faz na fase adulta uma avaliação com um adulto sobre ele ser um poupador ou um gastador, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: o que você fez com o seu primeiro dinheiro? Porque é isso que vai ficar na memória dele. O que você fez com o seu primeiro salário? Então, se ele não é bem orientado, eu gastei tudo. Então, isso ele se replica na vida adulta dele. Por quê? Porque ele pegou o primeiro dinheiro e ele gastou tudo. Isso é bem interessante, né? Meio doido, gente, mas é verdade. Fiquei pensando em relação a isso agora. Mas, Roberta, como introduzir a educação financeira e a partir de que momento na infância? Olha, não existe uma forma de bolo, tá? Segundo os estudos, o que a gente acompanha existem 3 faixas aí de idades, né? Até os 5 anos, a gente tem que introduzir o dinheiro de uma forma muito eventual. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo, você sai com seu filho e ele tem o desejo de... Vou pegar um exemplo do sorvete para todas as idades. E ele tem uma vontade de tomar aquele sorvete. Então, nesse sorvete, você vai lá eventualmente e você vai dar o dinheirinho e acompanhar ele para que ele vá lá e compre aquele sorvetinho. E você já tem que começar a explicar que aquilo ali é uma moeda ou um dinheiro, né, o significado dele, ou se for o cartão de crédito, você começar de uma maneira muito básica. Aí, quando ele está entre os 6 e 8 anos dele,
Segundo a psicologia, diz que a criança ela já tem um tempo maior de entendimento do que a semana, porque ela passa a semana toda estudando, sábado e domingo ela está em casa. Então, na cabeça dela, opa, segunda-feira eu tenho escola de novo, mas sexta-feira já acaba a semana. Então, você pode aí, nessa fase, já começar a dar um dinheirinho semanalmente. Para quê? Para que ela compre aquilo que ela deseja e que não é obrigação dos pais. Isso é que é importante. Você entender que o dinheiro, ele não pode comprar algo que é obrigação do filho. Por exemplo, tirar boas notas. É isso que está complicando a população. Por quê? Se você passar, eu vou te dar tal coisa. Se você passar, eu vou te dar um presente. Eu cresci, o meu pai dizendo para mim assim: minha filha, é sua obrigação. Você tem casa, comida e roupa lavada. Já era uma linguagem mais, né? Sem muito preparo. Porque naquela época não tinha isso. Mas era assim mesmo. E eu entendi a minha vida inteira que eu tinha por obrigação passar na escola, porque o meu pai já pagava a minha escola. Entendeu? Então você tem que dar esse dinheiro como algo que você queira comprar, porque é uma vontade própria da criança, né? Do adolescente, mas sem vincular a obrigação dele, porque todos nós temos deveres e obrigações. Já na fase de 9 e 11 anos, você já pode dar algo quinzenalmente, porque você já tem esse espaço maior. E acima dos 12, você já transforma isso em algo mensal. Mas o que é importante, gente? A mesada, qual é o significado da mesada? É um valor que é acordado entre pais e filhos, mas que é importante ter uma data certa para mostrar disciplina. Não é dar um dia 5, outro dia na metade do mês, outro dia no final do mês, porque a criança já começa a perder essa referência. Então, estipule e acorde um valor, estipule e acorde uma data, porque dessa forma você vai estar ensinando também para o seu filho a disciplina, ela ser uma pessoa organizada. E junto disso tem várias outras coisas. Que só acho que num programa não dá, né? Não dá, né? Mas aí, isso que eu ia perguntar, né? O lance da mesada, se é algo que vai ajudar ou não. Isso também, então, a criança já vai entendendo aquele dinheiro eu vou ter durante um mês para gastar, né, com determinada coisa. Que eu estava me lembrando do meu irmão ganhava mesada, ele era 10 anos mais velho que eu, ele ganhava mesada e com a mesada ele ia juntando aí o dinheirinho que ele juntava, ele ia comprar presente para mim de Natal, olha que legal. Então já tem aquela ideia do juntar, né? Me faltou agora a palavra, né? Do poupar para você conseguir algo maior ali na frente. Isso é interessante, né? É interessante, mas eu também falo que a mesada, ela é ainda uma interrogação para muita gente. O dinheiro, você dar o dinheiro na fase ainda da criança, ainda é um tabu para gente. Pois é, isso que eu ia perguntar, se é benéfico ou não. Depende da formação dos pais. A mesada é para ser algo benéfico. Por quê, gente? Porque qual é o objetivo da mesada? É você ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro, transformando ele em algo mais independente financeiramente, só que é uma independência que ela não é total. Por quê? Porque vai estar o pai e a mãe monitorando. E a mesada não tira a obrigação do pai em dar as coisas para o filho, mas sim acompanhar. Exemplo. Eu sou um adolescente, aí você já pega uma mesada de uma maneira diferenciada. Eu sou um adolescente. Meu pai só pode me dar uma blusa da Renner e uma calça comprida da Renner, uma loja de departamento. Ah, mas eu quero uma blusa da Zump. Ok, você quer, meu amor? A blusa que eu posso lhe dar, ela custa R$50. Se você quer, junte o seu dinheiro e complete para que você possa comprar de marca que você quer dar. Eu não posso lhe dar a blusa da Zump e continuar lhe dando a mesada. Ressignifica. Entendi. Agora, eu sou sua mãe. Eu vou lá, mãe, eu quero uma blusa da Zump. Toma. E continuo dando a mesada. E aí, depois de uma certa idade, como acontecia com meu pai nunca me deu mesada. Eu nunca ganhei mesada. Nunca ganhei mesada. O que aconteceu comigo? Meu pai era comerciante, como eu já contei aqui no programa, desde 13 anos eu trabalho. E trabalhava 0,800 na loja, também não tinha salário não.
Mas ele dizia assim para mim, pai, eu queria comprar, na minha época era CD, moda CD, 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 tanto que hoje eu nem tenho muito CD por causa disso. Ele dizia assim, eu vou te dar uma caixa de bombom, foi daí que surgiu meu empreendedorismo. E aí tu tem que me dar X na época, porque eu tô te vendendo essa caixa de bombom em consignação. Aí ele calculava comigo, me ensinava, Que legal. Tu tem que vender por tanto para te tirar o teu lucro e me pagar. E aí eu ia para a escola e vendia. Minha vida inteira foi assim, então eu nunca tive mesada. Por quê? Por exemplo, tem pais que dão dinheiro para os filhos irem lanchar na escola. Não é recomendado isso. Por quê? Porque muitas vezes a criança deixa de comer para guardar o dinheiro. Olha só. Então, para pensar. Não, você tem que levar seu lanche, né? Uhum. Ou, se não tiver como levar o lanche, fazer de uma forma que você saiba que a criança vai se alimentar, porque a mesada não é para esse fim. Agora, você lancha, aí como na minha escola tinha pipoca no final do dia, aí eu quero comprar uma pipoca, aí sim a mesada pode ser para essa finalidade. Uhum. Eu quero tomar um sorvete ou comprar uma figurinha, aí eu uso para isso. Roberta, nosso tempo é sempre muito curto para as nossas conversas boas. Obrigada por mais uma segunda-feira aqui com a gente. A gente se vê daqui a 15 dias. Isso, daqui a 15 dias a gente volta a falar com vocês. Entra na minha rede social, deixa dicas para eu trazer para a Bia, ou também aqui para a Bia, que a gente vai desenvolvendo temas bem interessantes para vocês, de uma forma que a gente possa contribuir aí para que seu dia a dia seja mais leve e uma forma boa de lidar com dinheiro. Roberta Veras Antônio, né? Passou aí na telinha, a gente sempre deixa rolando. Obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta no instante.